quarto, ou o terceiro, o quarto, ou enfim. Mas esse tema aqui, o tema desse, vocês terão comigo a posteriori. Mas vamos lá. Porque é importante a gente falar de política, mas dentro dos fundamentos, né? A gente discute, às vezes, a base do senso comum, mas tem também os fundamentos. Política é uma palavra que vem do grego. Polis significa cidade. As unidades de organização social de antigamente, naquela época, eram as cidades. Isso é importante, por exemplo, rapidinho. Antes das cidades brasileiras se formarem, as unidades de organização política eram as fazendas. Então, por exemplo, eu tenho tios que está lá, Nascimento, Fazenda, Ponte Alta. Mas nessa época aqui era a cidade. E dentro da cidade, os gregos inventaram o que nós chamamos de política, que eles separaram o público do privado. Existe o íntimo, um espaço que é íntimo, né? Quando a gente está tomando nosso banho, esse espaço é íntimo. Existe um espaço que é privado. Você pode fazer o que você quiser no espaço privado? Será? Depende. Exatamente. É seu lugar. Por exemplo, o espaço é privado, é seu. Mas você não pode praticar caça, é privado, porque é privado. Nessa época aqui dos gregos, o privado, ninguém se metia no espaço privado. Ah, sim. Porque era ali, ninguém fora. Ninguém se metia. Né? Tinha espaços privados que se o pai matasse o filho, acabou. O espaço era privado. E existia um espaço público, que é o espaço da política. Né? Esse espaço público, que é o espaço da política, é o espaço inventado pelos gregos, que é onde ocorre a política. Onde ocorre o teatro político. A política é um teatro. Sabia? Um teatro. Mas não é um teatro no mau sentido, não. É um teatro da aparição da coisa pública. Quem é Lula? É um personagem teatral público. Quem é Bolsonaro? Um personagem teatral. Eles são exatamente aquilo ali? Eles são exatamente aquilo ali? Não. Aquilo é uma máscara. Uma máscara dos personagens que precisam aparecer no espaço público. Aliás, todos nós usamos uma máscara social. Verdade. Todos nós somos mascarados. Não é só o Gabigol que é mascarado. Tinha que falar, né? Todos nós usamos uma máscara. E o político, ele usa uma máscara para aparecer no espaço público. Mas é da máscara também. Ele usa uma máscara para ele aparecer bem no espaço público. Qual o objetivo do político? Nem a verdade, nem a mentira. Você sabe qual o objetivo do ator político? É a glória. É a glória. É o que eu ouvi, tem que falar. É a glória política. Você ficar bem. Você entrar para a história. Ficar na memória. Esse é um dos objetivos do ator político. A glória. Não é verdade, nem é mentira. A verdade e a mentira em política é secundário. O político não é nem mentiroso e nem fala a verdade. Ele fala como um ator dentro do espaço público, político, onde ele aparece como ator político. Um cara que ator, foi aquele cara lá, o padre. O Padre Kel. Padre Kel. Padre é padre. Um ator. Aliás, cada um tem a sua vocação, né? O Bolsonaro, eu reconhecendo o talento, apesar de eu não gostar. O Bolsonaro, para mim, ele é um Silvio Santos. Ele consegue manter as pessoas entretidas falando nada. Mas ele caramba! Eu acho que ele é um ator. Na minha Ele fala merda. Não, ele consegue. O Silvio Santos. Ele é igual o Eldon, ele consegue entreter os alunos falando. Mas o Bolsonaro, ele consegue, o Silvio Santos, ele fica 10 horas falando que porra nenhuma, mas as pessoas prestam atenção. E ele tem essa capacidade. O Lula é um ator, né? Um ator político também. O pior de todos. Dentro, para alguns sim. Muita habilidade, né? Muita habilidade
liberdade para negociar, enfim. O Lula é um negociador. Nada. Não, nunca pare para conversar com o Lula se você não quer fazer o que ele quer. Ele vai te convencer. Nunca pare. E aí, o Wesley? Ele é F. Reticência. Então, não sabe o que significa F. Claro que você corre o tempo todo. Então, política é isso, é a invenção do lugar público. E existe uma diferença, e nesse espaço público habita gente, o político, o cidadão. O cidadão é esse cara que habita no espaço público com direitos iguais. A igualdade existe? A igualdade existe? A natureza não promove igualdade, certo? Uns são bonitos, outros. Mas, apesar de uns serem bonitos, mas na cidadania a gente inventou a igualdade entre os cidadãos. Então, então, o cidadão, esse cara que usufrui da política. O cidadão é o cara que usufrui da política com direitos iguais. E existe uma diferença entre outro espaço também da política, é a república. A república é uma instituição que vive, é um lugar de instituições públicas. Por exemplo, a escola é uma instituição da república. A Polícia Federal é uma instituição da república. O Senado é uma instituição da república. O Congresso é uma instituição da república. Então, são instituições públicas que fazem a república. E a democracia é o governo que emana do povo. Todo governo que é escolhido pelo povo é um governo democrático. Ok? Então é isso.